Boa noite, queridos. Alegria muito grande desde que o pastor Erickson me convidou para estar esse tempo junto com vocês aqui, celebrando ao Senhor Jesus e também meditando na palavra sobre casamento, sobre família. Então, com muita gratidão, eu quero expor a palavra com vocês e para vocês, a partir daquilo que tem se demonstrado ser um tremendo desafio para todos nós, que enfrentamos uma época da nossa história que conspira, que trabalha agressivamente contra a família. Se você viu um pouquinho do que foi o próprio CONAI, o Conselho Nacional de Educação, poucas semanas atrás, com toda a discussão sobre o conteúdo que deseja-se ensinar nas escolas, onde família, casamento, toda aquela perspectiva bíblica que Deus estabelece para família e casamento, completamente desvirtuado, completamente rejeitado para novos modelos, uma nova mentalidade completamente destrutiva e de desconstrução dos ideais de Deus. Então eu quero, ao longo de 3 mensagens, refletir sobre temas que são muito caros para nós cristãos, quando nós, partindo da verdade bíblica, da realidade da nossa vida em Jesus, entendemos que Deus uniu homem e mulher para que desfrutem e frutifiquem do amor, da comunhão, da paz, que só encontram no Senhor, só encontram por meio de Jesus. E amanhã refletindo um pouquinho mais sobre um legado de fé que nós deixamos para os nossos filhos e como o ambiente familiar, o convívio da casa, biblicamente demonstra-se com muito poder e muita autoridade como o melhor ambiente para nós, então, educarmos, pastorearmos os nossos filhos em Cristo Jesus. E pensando mais especificamente hoje à noite sobre casamentos em crise, ou como lidar com casamentos em crise, eu falo da seguinte perspectiva: crises como sendo conflitos conjugais, provenientes ou resultantes da não vivência ou da desobediência das verdades bíblicas sobre aquilo que somos individualmente em Jesus e como devemos vivenciar no nosso casamento a palavra de Deus naquilo que ela é autoritativa em relação à vida matrimonial e à vida conjugal. E eu falo para vocês, independente se você é casado ou não, tá? Até alguns de vocês muito provavelmente não são casados, ou namoram, ou são noivos, ou estão em processo de, mas na seguinte perspectiva, isso é válido não apenas para casais, casados, senão para todos aqueles que aspiram ao casamento, que desejam se casar e que desde já criam valores, criam verdades, verdades baseadas na palavra de Deus, do como podem evitar ou lidar com crises no contexto do casamento. E se você tem pelo menos aí uns 15, 20 anos de casado, essa semana eu completei 25 anos de casados, é uma semana festiva na nossa família, hoje meu filho mais novo completa 19 anos, e você já deve ter ouvido de casais mais velhos, de que existe a crise de 1 mês, a crise dos 6 meses, já ouviu isso? Crise de 1 ano, crise dos 3 anos, crise dos 6 ou 7 anos, crise, e aí um pouquinho mais distante, crise do ninho vazio, e parece que as pessoas, mesmo dentro da igreja, passaram a ver o casamento como simplesmente uma realidade potencialmente de crise, tensão e desastre. Tem até um ator brasileiro que diz que casamento é como submarino. Ele pode até boiar, mas ele foi feito para naufragar. Ele foi feito para viver no fundo do mar. Essa é a perspectiva que muita gente tem de casamento. É uma raridade quando alguns casais conseguem viver e desfrutar de um ambiente de comunhão e paz. E eu e a Juliana, minha esposa, nós temos como um dos ministérios toda a parte de famílias, toda a parte de casais da nossa igreja, desde o aconselhamento pré-nupcial até educação de filhos. E no processo de aconselhamento pré-nupcial, em alguns momentos nós conversamos sobre resolução de conflitos, prática do perdão, o desfrute de um ambiente familiar agradável ao Senhor e tudo mais. É interessante que normalmente nesse momento da nossa conversa ali com esses casais, noivos ainda, eles compartilham do quanto eles são desestimulados, desincentivados, às vezes por suas famílias, amigos, pessoas do trabalho e de muita gente de dentro da igreja, cristãos, desestimulando ao casamento. Eu me lembro de uma moça, essa foi bem emblemática para mim e para minha esposa,
quando ela chegou um dia chorando para esse tempo de aconselhamento, ela e o noivo dela, que ela estava cansada de ouvir de pessoas dentro da igreja, de mulheres dentro da igreja, de que ela deveria pensar muito bem se ela queria jogar fora a juventude dela se casando. Isso porque o marido dela é sensacional, um homem muito temente, são missionários hoje ali na cidade de Porto Velho, Rondônia, servindo ali com asas de socorro. Duas pessoas muito crentes, muito tementes a Deus, desde o seu período de namoro, levando muito a sério a palavra de Deus e a vida em Jesus, mas sendo tremendamente desmotivadas a se casarem. Por quê? Porque talvez seja melhor curtir a juventude do que propriamente lidar com problemas no casamento. Eu diria para vocês que 70% do meu tempo de aconselhamento na igreja, meu e da Juliana, seja eu e ela juntos, ou cada um de nós separado, com casos distintos, 70% é lidando com casamentos. Questões conjugais. A maioria desses casos é a mulher quem procura. Há uma grande indisposição dos homens, dos maridos cristãos em procurarem ajuda. Os principais temas são conflitos de agenda, falta de convívio e intimidade, problemas de comunicação, indiferença ou até mesmo insatisfação no relacionamento conjugal. Temos percebido ao longo dos últimos anos que, na medida que alguns casais enfrentam crises e dificuldades dentro da igreja, assustadoramente diminui o tempo deles e o investimento deles na igreja e na própria vida espiritual deles, na própria vida devocional. Na medida que as crises crescem, eles abandonam o Senhor, abandonam a igreja e a intimidade que eles têm com o corpo de Cristo. E tem aumentado impressionantemente os casos de aconselhamento em que o casal, ou só o marido, ou só a esposa, vem simplesmente comunicar uma decisão que já tomaram de divórcio. Não querem ajuda, querem simplesmente comunicar que estão se divorciando. E ao longo também desses muitos anos, eu percebo que muitos desses casais, entre aspas, resolvem suas crises da seguinte forma, eu estou falando dentro da igreja, tá bom? Muitos deles ignoram a existência da crise, simplesmente seguindo a vida sem resolver, ou como se nada estivesse acontecendo. Quantidade de consultas de terapia, psicologia e consumo absurdo de remédios para lidarem com essas situações de crise. Alguns acabam caindo em vícios, desde bebida até em pornografia ou mesmo no trabalho. Já lidei com vários casos em que o marido ou a esposa procuravam às vezes um segundo trabalho para passarem muito menos tempo dentro de casa, porque eles ainda acreditam que o divórcio não é aprovado por Deus, e o ainda, não que eu esteja favorecendo uma opinião contrária, uma ideia contrária, mas ainda há um certo zelo pelo casamento, então eles preferem ocupar o tempo com tantas coisas do que estar em casa lidando com o seu cônjuge. Não são poucos os que têm algumas fugas rápidas, um passeio num hotel, um restaurante, para ver se melhora, para ver se aquece ali o casamento, e quando voltarem, está tudo bem. Não perdoam-se uns aos outros, não resolvem a situação, simplesmente acham que ir para um hotel e ir para um restaurante, quando voltarem para casa, vai estar tudo bem. Não são poucos os casos de adultério e um crescimento absurdo de divórcio. Eu poderia lidar especificamente só com esse tema do divórcio. O crescimento exponencial de 2020 para cá, desde o Covid, até o crescimento nos últimos 2 anos, 1 ano, em alguns contextos de algumas cidades, superando até o número de casamentos. 2020, nós não temos dados tão atuais, de 23 e 24, alguns deles distam de 2019 e 2020, mas uma diminuição na casa de 15% e 16% do número de casamentos e um aumento na casa de 23% e 24% do número de divórcios. A média de tempo de casamento de 2022 foi de 13 anos e meio, segundo o relatório dos cartórios do Brasil. Ok? Então é um dado exato, tá bom? Porque todo processo, seja extrajudicial ou com judicialização de um divórcio, passará necessariamente por um cartório ali para formalização. Então, segundo os cartórios brasileiros, em 2022, a média de tempo de casado
foi de 13 anos e meio. Mulheres costumam se divorciar aos 40 anos de idade, a média, e homens aos 43 anos. Segundo uma pesquisa norte-americana que poucos anos atrás se demonstrou também verdadeira no Brasil, já não se leva mais em conta o credo religioso de uma pessoa para saber se ela se divorcia mais ou menos. Ou seja, cristãos evangélicos se divorciam tanto quanto não cristãos não evangélicos, lamentavelmente. Eu diria para vocês que, e é para isso que eu inclusive preparo, eu trabalho no seminário, como o pastor Erickson falou, preparo os alunos desse seminário, preparo a liderança da nossa igreja, que 2 serão os maiores desafios da igreja evangélica brasileira nesses próximos anos. Ideologia de gênero e tudo que está implícito nisso, e casamentos, famílias desfeitas, seja pelo divórcio ou por tantas outras causas. Queridos, diante de tudo isso, há uma esperança para cada um de nós, seja no evitar, ou seja, no remediar, no tratar e no lidar com crises e dificuldades no casamento. E eu quero me valer de 2 textos principais aqui para esse tempo juntos à noite, e alguns outros que eu vou mencionando, sobre como nós, a partir da realidade que temos em Jesus e do compromisso, a aliança que assumimos com o nosso cônjuge, como fatores determinantes para evitarmos ou lidarmos com crises. Não é indo para um restaurante que evitamos uma crise. Não é fazendo nada, não fazendo de conta que algo aconteceu, ou indo para um terapeuta que resolverá o teu problema. Porque se o casamento foi instituído por Deus, como nós cremos, numa cosmovisão cristã, a partir de Gênesis capítulo 2, é apenas em e a partir da verdade de Deus que nós entenderemos e encontraremos resolução ou evitar para crises conjugais. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler até o verso 8. Filipenses, capítulo 2, verso 1 ao 8, versão revista e atualizada. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Preste atenção em 2 expressões. A primeira delas no verso 1 do capítulo 2, quando Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Paulo já havia partido da realidade daqueles crentes sendo genuinamente, verdadeiramente salvos, de que aquela obra que Deus havia começado nas vidas deles, em Filipenses capítulo 1, verso 5, Deus levaria até as últimas consequências na volta de Jesus. No capítulo 2, verso 12, imediatamente após esta passagem, Paulo vai falar sobre aqueles crentes desenvolverem a salvação deles em Jesus. E é interessante que no capítulo, que tem um dos hinos, e muito provavelmente esse versículo 6 em diante do capítulo 2, seja um hino, um cântico da igreja cristã antiga, de uma das maiores densidades e profundidades cristológicas de toda a Escritura, Paulo tenha composto esse capítulo para lidar com pessoas que estavam enfrentando problemas de relacionamento. Ou seja, Filipenses capítulo 2 não é simplesmente um tratado sobre Jesus. É um tratado sobre como pessoas, como crentes, devem lidar uns com os outros. E eu quero aplicar especificamente isso para o contexto conjugal. Paulo parte da realidade em Cristo. Quando ele diz no versículo 1, exortação em Cristo. Ele parte da realidade de que aqueles crentes já desfrutavam da salvação em Jesus. É por isso que então eles poderiam ter o mesmo sentimento que havia em Jesus. Capítulo 2, verso 5.
e aqui a expressão sentimento, eventualmente traduzido por atitude ou decisão, aponta para alguma coisa que Jesus fez por nós lá atrás, sem o que nós absolutamente não saberemos lidar uns com os outros. E preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu repetirei algumas vezes, tanto hoje à noite quanto amanhã pela manhã e pela noite. Todas as possibilidades das horizontalidades da vida conjugal serão necessariamente resultantes das verticalidades daquilo que já temos e desfrutamos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não pede que eu tenha pela minha esposa nada que Ele já não tenha demonstrado ou me dado em Cristo Jesus. É por isso que Deus nunca pedirá que você ame a sua esposa por você mesmo. Deus nunca me exortará a perdoar a minha esposa ou ela a mim, porque eu gosto dela ou ela gosta de mim. Não. Todas as horizontalidades da vida conjugal, partindo da nossa realidade em Cristo, serão demonstrações pessoais daquilo que já recebemos verticalmente em Cristo Jesus. Por isso que Paulo lembra que aqueles crentes já estão em Jesus. E é interessante que lá, desde Gênesis capítulo 2, e preste atenção, a Bíblia começa com um casamento e termina com outro. Já percebeu isso? Que o Apocalipse nos fala sobre as bodas do Cordeiro? Que a Bíblia nos diz, lá em Efésios capítulo 5, que o relacionamento entre um homem e uma esposa e a sua mulher ilustra, representa o relacionamento que Cristo tem com a igreja, ou seja, todas as nossas experiências conjugais, quando partimos de Jesus, tem a completa possibilidade de dar certo, da mesma forma como Cristo deu-se por sua igreja. Isso quer dizer, queridos, que antes de termos um compromisso com os nossos cônjuges, temos um compromisso com Jesus que nos salvou. E minha esposa fala demais isso, demais. Ela fala, Helder, antes do meu compromisso ser com você é com Deus. Antes de qualquer coisa que eu tenho com você, eu tenho com Jesus. Porque, queridos, é só em Jesus, essa exortação que há em Cristo, nesse exemplo e imitação que temos em Jesus, que nós podemos realmente amar os nossos cônjuges. Lembre-se disso, Deus não pede para você amar a sua esposa, senão do jeito que Jesus já nos amou como igreja. Deus não pede ou exorta para que nos perdoemos uns aos outros, sem que antes Ele já não nos tenha dado o perdão em Jesus. Deus não exorta que suportemos uns aos outros, no sentido de sermos suporte, eu já chego daqui a pouco nesse texto, sem que primeiramente Cristo Jesus, o servo sofredor, já não tenha nos suportado naquela cruz, queridos. Isso quer dizer que antes de termos um compromisso, um com o outro, temos um compromisso com Jesus, por causa da aliança que Deus tem conosco por meio de Cristo. Agora, quando nós nos esquecemos, queridos, de quem Jesus é e o que Jesus fez por nós, o nosso cônjuge se torna o motivo do nosso casamento. E aí, potencialmente, temos de tudo para dar errado. Como já foi orado, inclusive, aqui nessa noite, que Deus seja o elo que une o casal. Porque se Jesus não é o elo, não é a minha paixão, nem o meu amor pela minha esposa que sustentará o nosso casamento. Há um vídeo muito legal, e você pode consultá-lo no YouTube, que é um bate-papo entre Donald Carson, John Piper e o Timothy Keller, sobre amor e aliança no casamento. E eles vão dizer belamente, com toda a concordância bíblica, de que o que sustenta um casamento não é o amor um pelo outro. Porque existe uma grande volatilidade no amor que temos um pelo outro, na afetividade que temos um pelo outro. Mas o que sustenta é a aliança existente entre um homem e uma mulher, como resultado ou demonstração de que já desfrutamos da nova aliança que Deus tem conosco em Cristo Jesus. Queridos, nós não partimos dos nossos cônjuges para evitarmos ou para resolvermos as nossas crises. Nós partimos de Jesus, em quem todas as nossas crises já foram resolvidas naquela cruz. É por isso que nós temos paz com Deus. Queridos, se nós não partirmos de Jesus, nós partiremos um do outro. E aí, tudo será motivo para desgraça. Do jeito de falar, alguma mania dentro de casa.
de algo que fez que não gostou, até algum pecado que cometeu. Se não partirmos de Jesus, não perdoaremos. Se não partirmos de Jesus, não amaremos. Se não partirmos de Jesus, não respeitaremos. Se não partirmos de Jesus, não seremos suporte um ao outro. Se não partirmos de Jesus, nenhuma realidade da mutualidade cristã poderá ser vivida dentro de casa. E eu falo para vocês que namoram e são noivos também. O que sustentará o sonho conjugal de vocês não é a paixão que um tem pelo outro hoje, tá bom? Não é. Porque basta o primeiro pecado mais sério que um comete contra o outro para toda aquela ideia de paixão, de romance, se desfazer. Mas o que une e sustentará o amor, a paixão, o sonho do até que a morte nos separe é o compromisso que cada um de vocês tem com Jesus. Então, o primeiro desafio para nós evitarmos ou lidarmos com as nossas crises conjugais é: parta da tua realidade em Cristo, de quem Ele é, o que Ele fez por você e em quem Ele te tornou. Não parta do seu cônjuge. Não parta do teu marido ou não parta da tua esposa. Porque ela não morreu por você e ela não pode se sacrificar por você. Jesus já fez tudo por nós. E como Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,3, em Jesus temos absolutamente todas as condições e recursos para vivermos uma vida piedosa. Não corra para o teu marido, corra para Jesus. Não corra para a tua esposa, corra para Jesus, porque é só nele que nós encontramos tudo o que precisamos para resolver ou para evitar nossos conflitos, nossas crises, nossas dificuldades conjugais. Amém, queridos? Segundo desafio a partir desse texto. Preste atenção no verso 2, que Paulo usa a expressão mesmo ou mesma algumas vezes. Tendo em vista a realidade de vocês em Jesus, a comunhão que vocês já têm no Espírito, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A ênfase aqui é da unidade. E talvez aqui esteja um dos pontos mais importantes sobre vida conjugal no mundo individualista, no mundo de privatização do tempo, as finanças, inclusive dentro do casamento. Da divisão de responsabilidades dentro de casa, e eu falo de novo, há 20 anos pelo menos eu acompanho sistematicamente, ano após ano, casais de noivos, jovens casais, que fazem tabela, inclusive, para dividir responsabilidades conjugais. E se é tarefa do marido ou da esposa tirar o lixo, se não tirar, o lixo apodrece, como já aconteceu de ir visitar casais, o lixo apodrece, ou a louça apodrece na pia, porque afinal de contas não é minha responsabilidade. Sabe aquela ideia do até que as finanças nos separem? Aquela ideia do esse é meu tempo, eu não quero meu marido ou minha esposa agora comigo? Queridos, eu estou falando de cristãos, tá bom? Eu vejo que, potencialmente, o casamento é uma das maiores bombas relógios do mundo. Porque você tem dois indivíduos completamente diferentes, com heranças, culturas, realidades, costumes, interesses completamente distintos. Como até eu costumo dizer, né? Casamento é uma relação de dois pecadores num convívio, dois pecadores diferentes no convívio de uma pecadaria ao quadrado. Isso é o casamento. Entendeu? Você pega um pecador, junta com uma pecadora, o que pode dar certo? O pecado. Cada um por si. Mas isso não é o casamento, queridos. Eu digo que o casamento não elimina a nossa individualidade, mas o casamento não permite o nosso individualismo. O Helder não deixou de ser o Helder, com seus gostos, seus jeitos, seus interesses, tanto quanto a Juliana. Mas quando nós decidimos viver aquela união sobre a qual Deus fala em Gênesis 2, lembra? Deus toma homem e diz, deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, de tal forma os dois serem uma só carne. E uma só carne não é simplesmente relação sexual, não. É só carne em termos de propósito, em termos de motivo, em termos de convivência, em termos de interesses. E é isso que Paulo está falando. Pensar na mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, bem como o mesmo sentimento.
ou uma mesma atitude ou disposição mental. Eu vou fazer uma rápida aplicação no final, falando sobre a importância de aprendermos a curtir e desfrutar da vida juntos enquanto casados, enquanto estamos vivos. Não simplesmente quando 3 pontinhos. E aí eu falo para vocês um pouco mais velhos, que é inclusive a geração dos meus pais, que tinha muito aquela ideia do desfrutar a vida quando? Quando se aposentar, quando isso, quando aquilo, quando construir isso, quando comprar a casa própria, quando terminar de pagar a faculdade dos filhos, quando. E não curtiram, não desfrutaram dessa vida de unidade até aquele momento. E quando chega esse momento, simplesmente não tem mais vigor, não tem mais interesse, porque são 2 ilustres desconhecidos, que embora vivendo na mesma casa, viveram tão individualmente, cada um seu trabalho, cada um a sua rotina, cada um seu cansaço, cada um seu propósito, que quando se veem sozinhos, só os 2, eles simplesmente não se conhecem. É por isso que Paulo fala. Queridos, a gente precisa aprender a cultivar unidade no casamento. De novo, unidade não mata a individualidade, mas não dá espaço para o individualismo. Aprendermos a fazer coisas juntos. Aprendermos a tomar decisões juntos. Aprendermos a cultivarmos emoções, sentimentos, porque essa é a ideia de unidade de alma. Fique, por exemplo, pensando, enquanto cantávamos aqui, por que é que eu fico quietinho com as minhas palmas? Porque eu não tenho a menor habilidade de bater no ritmo. Tem mais alguém assim que não consegue cantar e bater palma ao mesmo tempo? Amém, queridos, Deus abençoe, pode abaixar. Um dia nós vamos dominar o mundo. Não tem habilidade, é falta de harmonia. Eu acho que é falta disso, ritmo, harmonia, não sei. Mas unidos de alma fala o quê? Sobre aquele compartilhar de sentimentos, de emoções. Como Paulo fala em Romanos 12, lembra? Do chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso demanda, queridos, envolvimento. Isso demanda tempo. Mas nessa vida louca que muitas vezes nós temos, onde nós trabalhamos porque queremos construir, trabalhamos porque queremos pagar, trabalhamos porque queremos viajar, a gente deixa de viver o dia a dia do casamento, porque afinal de contas, quando alguma coisa acontecer, então a gente vai curtir. Para com isso. Eu tenho percebido que os maiores problemas, como eu mencionei, os principais temas desses aconselhamentos no contexto da igreja, se dá por falta de um priorizar o outro, por falta de um deixar de conviver com o outro no dia a dia, não simplesmente quando 3 pontinhos. Lembre-se desse texto, pensar a mesma coisa, ter um mesmo amor, ser unido de alma, ter um mesmo sentimento ou atitude. Versículo 3, um outro desafio aqui para a gente a partir desse texto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade. Humildade é um daqueles conceitos na nossa cultura, na nossa época, que foi substituído por ousadia, audácia. Pessoas no mercado de trabalho que não são ousadas, que não são audaciosas, nunca chegarão longe. Não é isso que a gente escuta? Ser humilde não é uma virtude do nosso tempo. E nem naquela brincadeira, do nos orgulhamos, eu me orgulho da minha humildade. Não. Não tem nem espaço para esse tipo de brincadeira. Confunde-se muito humildade com coitadismo. Ou, num caso de um casamento, ser uma pessoa rebaixada, que nunca fala, que nunca opina, aceita tudo, é pisoteada pelo marido ou pela esposa. Não, isso não é humildade. Porque se humildade é algo negativo, o exemplo supremo da humildade, que na verdade não é simplesmente um conceito grego antigo, mas é uma pessoa, o Deus encarnado, Cristo Jesus. Então, se humildade é algo rejeitável, então Cristo Jesus não tem absolutamente nada a fazer por nós ou a nos ensinar. Mas veja que Paulo diz, tenham em vocês a mesma atitude que houve em Jesus. Quem é esse Jesus? O próprio Deus.
como dizem os credos, né? Deus de Deus, luz de luz. Não menos Deus do que o Pai, não menos Deus do que o Espírito, não menos poderoso do que o Pai eterno, não menos presente do que o Espírito Santo. Mas esse Jesus, apesar de ser quem é, e a Nova Versão Internacional traduz o versículo 7, versículo 6, versão Almeida Revista Atualizada diz, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A NVI traz, não julgou que o ser igual a Deus fosse algo a que devesse se agarrar. Isso não quer dizer que Jesus abriu mão da sua divindade. Jesus não abriu mão e não perdeu absolutamente nenhum de seus atributos, mas ele submeteu quem ele é ao propósito do Pai. Isso é humildade. É quando você está disposto a submeter seus pretensos direitos a um propósito muito maior. Humildade no casamento, queridos, não é ser pisoteado, não é não confrontar, ou sempre assumir que está errado e nunca confrontar. Não, isso não é humildade. Isso é pecado, inclusive, porque até a mais falsa humildade é pecado quanto o pior dos orgulhos. Humildade é, então, considerar a minha esposa superior a mim mesmo. E superior a mim mesmo não quer dizer coitadismo também. Não, me autoflagelar, eu não presto, eu não sirvo, o que importa é a minha esposa. E deixa eu corrigir uma visão que às vezes nós temos dentro da igreja sobre casamento. Talvez você já tenha escutado o seguinte, você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Isso não faz o menor sentido biblicamente. Eu não sou capaz de fazer a minha esposa feliz, não sou. Eu sou tão pecador quanto a minha esposa. Eu nunca serei a razão da existência, da satisfação, do contentamento, da alegria da minha esposa. Eu não posso. É desonesto ela esperar que eu seja isso para ela. E então eu reconheço na minha humildade, na minha limitação, que eu não posso dar essa felicidade, essa satisfação, essa alegria para Juliana. Tanto quanto ela para mim. Todas as vezes que eu tentei encontrar na Juliana a minha satisfação, inclusive física, eu me frustrei. Porque todos nós, como seres humanos, somos um poço de insatisfação, um poço de descontentamento. Isso é desonesto. Queremos fazer nossos cônjuges felizes e achar que a felicidade existencial deles se dá por estarem conosco. Que baita arrogância, não é mesmo? Humildade significa que eu não consigo fazer a minha esposa feliz, mas nós dois conseguimos encontrar a nossa felicidade em Jesus. E quando nós encontramos a nossa felicidade em Jesus, nós nos alegramos no casamento, não porque um basta para o outro, mas porque nada além de Jesus nós precisamos. Isso é humildade. Isso é considerar o outro superior. Eu não tenho como suprir a minha esposa. Eu não tenho como perdoar a minha esposa. Eu não tenho. Eu não posso assumir a culpa do pecado dela. Mas nós dois podemos ir até Jesus e dizer, Jesus já assumiu essa culpa. Jesus já quitou esse débito. Eu não posso. Ju, eu não posso te perdoar por mim. Eu não sou capaz de remover uma culpa, uma condenação que pesa sobre o seu pecado. Mas a gente pode ir juntos até Jesus. E aí em Jesus a gente vai lembrar que há perdão sem limite, porque nada mais nos separa diante de Deus. Isso é humildade, queridos. Entendeu por que humildade não é coitadismo? Entendeu por que humildade não é ser capacho ou ser pisoteado pelo cônjuge? Que, aliás, uma mentalidade machista, que não tem nada a ver com a masculinidade bíblica, carrega ainda uma postura de pisar, de maltratar, de massacrar, de exigir da esposa o que ela não pode, nem deve biblicamente. E uma perspectiva antibíblica do feminismo, do tal do empoderamento feminino,
que é tão pernicioso quanto a versão mais agressiva do feminismo, acha que o seu valor como mulher está na capacidade de você performar ou representar as mesmas capacidades que o seu marido. Esquece isso. Quero falar para vocês, mães, mulheres, aí que eventualmente criam suas filhas sozinhas, seja pela viuvez, seja pelo divórcio, ou mãe solteira. Tenho lidado, eu e minha esposa, com muitas jovens, muitas moças, dentro da igreja, que foram criadas por suas mães cristãs na seguinte perspectiva: para que sejam independentes, autônomas, donas de si mesmas, para que nunca dependam de homens. Queria que vocês me explicassem, onde tem na Bíblia que mulheres dependem de homens? Isso não é uma visão bíblica, que mulheres dependem de homens. Que mulheres existem por causa de homens. Quando vocês, mães, criam suas filhas desta forma, vocês não estão ensinando-as a entenderem a complementação que existe na vida delas diante de Deus, por meio do casamento com um homem. Isso é humildade. Reconhecer que é na complementação conjugal que cumprimos conjuntamente o propósito de Deus para um casamento. Isso é humildade, queridos. Machismo está errado, tanto quanto o feminismo, ou o empoderamento feminino, porque ambos deturpam a perspectiva bíblica de masculinidade e feminilidade, segundo Deus assim criou. E então, verso 4, Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Preste atenção que tanto no verso 3 quanto no verso 4, usa a expressão dos outros, ou uns aos outros. O conceito bíblico que engloba essa ideia é o da mutualidade, que tem um termo grego todo próprio, alelon, que significa uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros. Você se lembra quantas dezenas de uns aos outros a Bíblia tem? Eu quero pensar aqui na verdade bíblica da mutualidade. Então nós partimos de Jesus, lidamos com a unidade, lidamos com a humildade e lidamos com a mutualidade. Porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele que é o próprio Deus, Ele que é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, humildemente deu-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em favor de quem? Pecadores. Lembra que foi isso que Jesus fez? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores? Isso quer dizer que eu amo minha esposa não porque ela seja capaz de retribuir amor. É por isso que não estou em busca de fazer a minha esposa feliz. Porque eu não posso e não consigo fazê-la feliz. Mas eu consigo, com ela, encontrar a nossa felicidade conjugal em Cristo Jesus. Então, juntos, um pelo outro, um com o outro, um para o outro, conseguimos buscar aquilo que é correto, aquilo que é santo diante de Deus. Preguei recentemente na igreja que a vida familiar é um dos melhores ambientes para a prática da mutualidade cristã. Se você se lembrar, por exemplo, da perspectiva puritana, de que a família é uma continuidade da igreja, tanto quanto a igreja é uma continuidade da família. Que, por exemplo, essa celebração que nós temos hoje à noite, ou amanhã pela manhã e amanhã à noite, é uma continuidade do nosso culto a Deus em família ao longo da semana. E aquilo que celebramos e desfrutamos como igreja num culto no domingo é o prenúncio do que deve ser o nosso culto, ou desfrute, ou a celebração ao Senhor como família durante a semana. Alguns puritanos diziam que a vida do crente dentro da sua casa deve ser de tal forma, em conformidade com a palavra de Deus, que qualquer pessoa entrando ali não tenha dúvidas de que Deus está lá. Mas eu já percebi, queridos, que a pessoa que eu digo mais amar nesse mundo, que é minha esposa, é aquela que eventualmente eu mais agressivamente firo com palavras, com atitudes. Aquela com quem eu fiz um compromisso de que eu daria a minha própria vida em proteção e cuidado, é aquela que muitas vezes eu não economizo com palavras, ou contra quem eu sou mais egoísta.
mais arrogante ou soberbo. Eu preciso entender que meu casamento é a célula de convívio cristão de menor tamanho em termos de pessoas, mas com maior potencial da vivência da mutualidade cristã. Passe a enxergar seu marido ou sua esposa como seu irmão e sua irmã em Cristo. Eu sei que pode parecer estranho isso. Não estou falando para você fazer a mesma coisa que um casal de amigos nossos, em que o marido chama a esposa de irmã e a esposa chama o marido de irmão. É até estranho, sabe? Ô irmã, ô irmão. Isso é o que eu falo para mulheres da igreja, não para minha esposa. Né? Mas, querido, se eu não olhar para Juliana como minha irmã em Cristo, eu posso reduzir demais a minha convivência com ela a simples afazeres familiares, conjugais dentro de casa, e não como um relacionamento no qual eu desfruto e também frutifico da vida em Jesus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Preciso olhar para minha esposa como minha irmã em Cristo. Porque se eu não olhar para ela como minha irmã em Cristo, eu não me sentirei desafiado, motivado ou interessado, ou cobrado pelo próprio Deus da prática de todas aquelas verdades bíblicas da mutualidade cristã. Queridos, como é que nós lidamos ou como evitamos crises conjugais? Partindo da nossa realidade em Jesus. Pela prática e desfrute da unidade. Pela prática e desfrute da humildade. E pela frutificação da mutualidade, quando exercemos horizontalmente aquilo que já recebemos verticalmente. E diante disso, eu quero pensar com vocês em algumas implicações, tanto a partir desse texto de Filipenses 2, quanto de outros que eu mencionei. Primeira das implicações ou desafios, queridos, para vocês casados, enfrentando ou não crises, busque ajuda bíblica antes de tomar ou só comunicar uma decisão trágica. Decida buscar ajuda antes. Aconselhamento bíblico. Eu falo para vocês, homens também, que muitas vezes nos escondemos por trás daquela figura meio durona, meio inabalável, que aparentemente não sofre com dificuldades, quando deveríamos estar sofrendo. Deveríamos estar sentindo tristeza, pesar no coração e desgraça se o nosso casamento não está bom. Sejam humildes, homens. Sejam humildes. Reconheçam as dificuldades e busquem ajuda. Queridos, não tentemos lidar por nós mesmos. Como Tiago diz, Tiago 1, se algum de vocês tem necessidade de sabedoria, e sabedoria para Tiago é aquela sabedoria que vem de Provérbios, é um viver prático. É aquele que vive corretamente a palavra de Deus dentro de casa, no casamento. Lembra de quantas verdades bíblicas nós temos em Provérbios sobre a vida conjugal? Desde a comunicação até o evitar o adultério. Desde o desfrute de um casamento com alegria e satisfação pelo relacionamento sexual até no como nós educamos nossos filhos. Isso é Provérbios. Sabedoria divina vivida de forma prática. Então Tiago, partindo daquelas verdades, disse: se algum de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá. E como é que Ele dá? Colossenses capítulo 3. Quando Paulo diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Queridos, Deus dá pessoas sábias, maduras no corpo, para nos tratarem no corpo. Então, quando eu falo que eu percebo ao longo dos anos, que na medida que casais enfrentam crises conjugais, elas assustadoramente, muito rapidamente, fogem da igreja, deixam de ler a Bíblia, deixam de ter comunhão com outros irmãos em Cristo, eu digo que elas estão fazendo o pior para as suas vidas, elas estão fazendo o pior para os seus casamentos, porque é justamente no corpo que Deus nos colocou, nos fez pertencer a uma igreja, porque é na igreja que Deus nos trata.
Queridos, Deus nos salvou em Jesus para vivermos em comunidade. Uma comunidade na qual nós encontramos apoio, sabedoria, aconselhamento e instrução a partir da palavra de Cristo. Para vocês, irmãos mais velhos, que têm vivido um casamento que agrada ao Senhor, eu não estou dizendo sem lutas ou dificuldades, tá bom? Não nos esqueçamos, todos somos pecadores. Já mencionei isso aqui, todos nós enfrentamos dificuldades em praticar a palavra de Deus. Mas vocês, irmãos mais velhos, casados já há tanto tempo, testemunhando a vida com Jesus, aproximem-se dos casais mais novos. Para que no mundo tão cético quanto a casamento e família, eles possam ver em vocês testemunhos vivos de que casamento vale a pena, porque Deus disse que vale a pena. Busque ajuda para orientação e tratamento bíblico, não simplesmente para comunicar uma decisão trágica. Segundo desafio, divórcio, queridos, por mais que eventualmente eles aconteçam na própria Bíblia, e no contexto das nossas igrejas, ele não pode ser encarado como uma opção válida, ou a primeira opção, ou uma opção legítima diante de Deus. Malaquias capítulo 2 é um texto muito pesado. Vocês podem ler depois, especialmente do verso 10 até o 17, em que Deus diz algumas vezes que odeia o divórcio. A palavra ali, repúdio ou divórcio, é a mesma palavra usada para decapitação ou corte de árvore. Você decapita e você não cola mais. Efeitos permanecem. É assim que nós deveríamos enxergar o divórcio. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, que o marido não busque se apartar da sua esposa, tanto quanto a sua esposa não se aparte do seu marido. Creio que se existe alguém que sabe e pode lidar, restaurar pessoas divorciadas, é o nosso Deus pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a igreja é a melhor comunidade para receber e tratar pessoas divorciadas. Mas que todos nós que assumimos o compromisso, a aliança com nossos cônjuges, não partamos da possibilidade ou do pressuposto de que o divórcio seja algo legítimo diante de Deus. Não. Não podemos, queridos. Não podemos. Se não existe pecado em nós que não tenha sido perdoado em Jesus, não existe pecado que cometamos um contra o outro, que não possamos encontrar perdão igualmente em Jesus. O Evangelho é algo que ressignificou a nossa vida como um todo, e não apenas o nosso futuro, ou esse Evangelho não serve para absolutamente nada. A gente tem que parar com aquela ideia de achar que Jesus só nos salvou para ir para o céu. Não, Jesus também nos salvou para viver na terra, e viver na terra a partir do Evangelho da verdade. Terceiro desafio e implicação para nós. A prática ou a importância da comunicação e o perdão conforme a Bíblia. Também cada um desses temas daria uma palestra toda própria sobre a prática da comunicação no casamento, a prática do perdão no casamento. Mas, queridos, partamos do pressuposto, do princípio, da verdade, de que nessa comunhão que temos como casal, a comunicação é fundamental para comunicarmos desde as nossas dificuldades, desde as nossas tristezas, desde o confessarmos os nossos pecados, até no pedirmos ajuda para os nossos cônjuges. Comunicação. Estava lendo algumas reportagens, e algumas delas eu acompanho há muito tempo, como o celular e as redes sociais se transformaram em fugas do convívio conjugal ou do convívio familiar. Você já deve ter percebido isso num restaurante. Às vezes está ali o casal, cada um no seu celular, cada um tirando foto do seu prato, tirando foto dos dois juntos para postar nas redes. Interessante, muitas reportagens e estudos acadêmicos, inclusive, de 2020, que foi o ápice, juntamente com 2021, de divórcios no Brasil, por causa aí do Covid, daquele isolamento e tudo mais. 2 agora estranhos convivendo 24 horas por dia juntos, estudando possíveis causas do divórcio.
E boa parte desses estudos acadêmicos apontaram que as redes sociais são um dos principais vilões aí. Porque produz descontentamento e comparação. E quando você chega em casa, você não encontra aquilo que supostamente é a realidade nas redes sociais. Queridos, perdemos muitas vezes a capacidade da comunicação, do conversar, do bater papo. E vocês moram numa cidade muito gostosa, que ainda dá para andar em praças e tomar um sorvete na rua, jogar tempo fora, como eu digo, fazendo nada para a glória de Deus, com o seu marido e a sua esposa. Entendeu? É isso aí. Comunicação. Reestabelecer esse diálogo que muitas vezes perdemos para equipamentos eletrônicos, bem como o perdão, queridos. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, em Efésios capítulo 4, que do mesmo jeito que fomos perdoados, devemos perdoar. De novo, queridos, não há pecado grande ou pequeno que venhamos a cometer, que não encontremos perdão em Jesus. E, portanto, não há pecado grande ou pequeno que cometamos um com o outro, que também não encontremos perdão em Cristo Jesus. Nós não perdoamos porque é fácil, nós não perdoamos porque é gostoso, nós não perdoamos porque aquilo que o nosso cônjuge fez contra nós foi leve ou não foi tão grave assim. Nós perdoamos porque fomos perdoados em Jesus. E se teve uma área que eu e minha esposa aprendemos a duras penas a praticar, foi perdão. Porque cada um vem de um convívio. Nenhum de nós, nem eu nem ela, viemos de famílias cristãs. Então a ideia do perdão dentro de casa nunca existiu. Começamos a namorar bem jovens, eu 17, a Ju 18. Nos casamos bem jovens, eu com 20, ela com 21. Sei muito da referência familiar da prática do perdão e está aí algo que nós tivemos que aprender. Foi fácil? Não. É gostoso? Hoje? Na hora, não. Porque se existe algo que é humilhante no casamento, é a prática do perdão. Porque o suposto direito que eu teria de retribuir na mesma moeda, ou como eu digo, de uma forma mais agressiva, de ver sangue, aquela fiada de faca e torcida, eu decido não jogar na cara, eu decido perdoar. Queridos, não há nada que possamos fazer por nós mesmos para amar mais a nossa esposa quando um está em pecado contra o outro, senão por meio do perdão. Não adianta ir para um restaurante, não adianta ir passar um fim de semana no hotel, não adianta, isso não resolve pecado. O que resolve pecado é confissão e perdão. O que trata crise, dificuldade, problema de comunicação é a prática do perdão. E se eventualmente alguém aqui, hoje à noite, está reconhecendo algo que deva pedir perdão para a esposa ou para o marido, por mais difícil que seja, você encontrará toda a resolução disso em Jesus, quando confessando e pedindo perdão para o seu cônjuge. E por fim, como já mencionei, um último desafio, uma última implicação aqui. Precisamos aprender a curtir a vida única que Deus nos deu. Um dos versos mais bonitos para mim de Eclesiastes é Eclesiastes 9, 9 e 10. Diz assim o autor, Eclesiastes 9, 9 e 10. Vou ler apenas alguns pedaços. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Curta, goza, aproveita. É assim que a Revista Atualizada traduz. A vida com a mulher que você ama. Paulo pega exatamente a mesma ideia. E em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 32 em diante, ele diz, a mulher que se casou, cuida de como agradar o marido. Tanto quanto o marido que se casou, cuide de como agradar a esposa. E a palavra cuide é a mesma palavra traduzida por ansiedade, meriminal. Paulo está dizendo, fique preocupado,
ansioso, incomodado se você não está agradando a sua esposa. É exatamente essa expressão. Cuidar de agradar a esposa deveria ser algo tão sério e tão latente em mim, que eu ficaria incomodado, ou deveria ficar incomodado, ao saber que eu não estou agradando ou não curtindo a vida única que Deus me deu com a minha esposa. E é isso que frequentemente, ao longo dos últimos anos, eu tenho dito para minha esposa. E completamos 25 anos de casados essa semana, e renovei esse meu compromisso. Ju, que Deus me dê a oportunidade de tornar a sua experiência como mulher e esposa, nessa vida única que Deus te deu ao meu lado, como a melhor experiência que uma mulher pode ter. É isso aí. É fácil? Não. Porque eu continuo pecador e ela também. Mas eu preciso cultivar, curtir, desfrutar da vida com a minha esposa. Não apenas quando nos aposentarmos. Não apenas quando nossos filhos saírem de casa. Isso eu ensinei desde pequeno para os meus filhos. Nós ensinamos desde pequeno que antes de eu ter um compromisso com eles, eu tenho um compromisso, uma aliança com a mãe deles. E que, na verdade, eles só estão no mundo por causa da aliança que eu tenho com ela. Eles não estão antes da minha esposa para mim. O maior legado, eu vou falar mais sobre isso amanhã. O maior legado familiar que eu posso deixar para os meus filhos é o testemunho de um amor e uma dedicação tal pela mãe deles, que é a minha esposa, do que qualquer outra coisa que eu possa falar para eles. Curta a vida única que Deus te deu com o seu marido ou com a sua esposa. Não apenas quando, 3 pontinhos, senão a cada novo dia que Deus te dá. Mas cuidado para não pensar que curtir a vida é simplesmente fazer coisa cara, viajar ou coisas extraordinárias. Como a própria expressão diz, extraordinário é o que não é ordinário. E aí tem muita gente que fala, né? E boa parte das pessoas procuram terapeutas conjugais e tudo mais para tirar o casamento da rotina. Quem diz que rotina é ruim? A má rotina é ruim. A boa rotina é boa. Leia Eclesiastes. Existem algumas práticas rotineiras na relação entre um homem e uma mulher que devem ser cultivadas, que devem ser perpetuadas. A má rotina é má. A boa rotina é bênção de Deus. Construir rotinas de convivência, de amizade, de amor, é extremamente importante. Isso é curtir a vida única que Deus nos deu, queridos. Eu diria para vocês que o simples convívio conjugal, como desfrute da intimidade, tem um poder tremendo de minimizar crises e dificuldades que enfrentamos no casamento. É isso, queridos. Curtamos a vida que temos em Jesus, com a esposa ou marido com quem nos casamos. E vocês que não são casados, levem essas verdades com vocês como um conselho de quem já está casado há 25 anos e acompanha algumas dezenas de casais, desde noivos até a educação de filhos, todos os meses, todos os anos. Podemos orar?